Segundo livro dos Reis, capítulo 3, de 9 e seguintes, tem uma palavra. Pense numa palavra de Deus poderosa para a sua vida. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou esses 3 reis aqui para entregar nas mãos de Moabe, o rei de Moabe. Perguntou, porém, o rei Josafá, rei de Judá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor através dele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui em nosso meio está Eliseu, filho de Safate, aquele que lavava as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a encontrar com Elias, com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu com você? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem te daria atenção, nem olharia para você. O profeta Eliseu estava muito bom com o rei de Israel não, hein? Ora, pois, disse Eliseu, traga-me um tangedor, um músico, um adorador, um tocador. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, vocês não verão vento, vocês não verão chuva, todavia, esse vale se encherá de tanta água, que bebereis, vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Queridos, Jorão, filho do rei Acabe, filho de Jezabel, uma mulher altamente maligna, que é símbolo de um principado maligno. Esse mesmo principado que aparece depois no livro de Apocalipse, quando volta a fazer referência a Jezabel, um espírito de domínio, de dominação e de controle, de manipulação e controle. O pai foi rei, Acabe, homem fraco, dominado por ela. Jorão não é diferente, também é fraco. Ele está reinando agora no lugar do seu pai. Lembre-se que Israel estava dividida em 2 nações. Uma com capital em Jerusalém, com o nome de Judá, a partir da tribo de Judá. Apenas 2 tribos representando Judá, Jerusalém. A outra parte, a grande maioria, ficou com o nome de Israel, com capital em Samaria. Portanto, a gente vê os profetas ministrando às 2 nações, pois Israel estava dividido. No tempo em que Josafá está reinando, Jorão, filho de Acabe, reina em Israel. E diz o texto, no versículo 4, do capítulo 3, que Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo a Israel. E ele tinha que mandar todos os anos 100.000 cordeiros e
e a lã de 100.000 carneiros. Só que depois da morte de Acabe, Mesa revoltou-se, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel e decidiu não pagar mais o tributo. O rei de Israel, no ímpeto, Jorão, tomado de fúria, de raiva, decidiu então atacar Moabe. E ele então convida o rei de Judá, Josafá, para ir à guerra com ele. Nesse tempo ele estava também em aliança com um pequeno país chamado Edom. Então eles vão marchando, 3 reis, 3 exércitos, no mínimo, para falar pouco, no mínimo 100.000 soldados. Eles decidem então marchar em direção a Moabe para acabar com tudo ali. E assim, esse é o pano de fundo para a nossa ministração. E tem algo que acontece que compromete tudo que eles vão fazer. É que eles tomaram uma decisão intempestiva. Eles tomaram uma decisão ao sabor da emoção. Jorão, no ímpeto de fúria, decidiu: vou atacá-lo. E diz a Bíblia que ele chama mais 2 reis, que acharam melhor dizer um sim do que dizer calma, para um pouco. Mas eles eram aliançados. Então o que se espera da outra parte da aliança é que esteja junto no propósito, e nesse caso, a guerra. E eles marcharam 7 dias. 7 dias. E depois de 7 dias, eles descobriram que a água acabou. Pensa bem que doideira. Milhares de soldados, carros de guerra, e a água acaba. Acabou a água, não dá para voltar 7 dias que eles vão morrer. Também não dá para avançar contra o inimigo, porque também vão morrer, porque falta aquilo que é básico. Eles tomaram uma decisão ao sabor da emoção. Ele está com raiva, com sentimento de vingança, então não se preparou adequadamente para a guerra. Voltar eles não aguentam, prosseguir também não aguentam, e não tem condições físicas então para seguir na batalha. E a primeira palavra para nós aqui é essa: não tenha mais emoção do que inteligência. Não tenha mais emoção do que inteligência. Eu vi pastor Diego Menin dizendo isso. Não tenha, uma postagem que ele fez: não tenha mais emoção do que inteligência. Isto é, submeta as suas emoções à sua capacidade de pensar, de raciocinar. Quantos de nós hoje amarga derrotas grandes porque agiu ao sabor da emoção? Quantas decisões foram tomadas emocionalmente, como se diz, tomada com o fígado, e não com a razão, e não com a inteligência. Quantas portas foram fechadas, quantos se arruinaram, envolveram com a pessoa errada por causa das suas emoções, dominado pelas emoções. Perderam negócios, tomaram prejuízos, perderam amizades, fecharam portas, por causa das emoções, por agir precipitadamente. Isso é, quando o outro diz eu não pago mais, eu não mando mais,
o tributo, ele diz: vou acabar com ele, vou destruí-lo, vou matá-lo. Imediatamente ele manda mensageiros aos seus aliados: estou indo para a guerra porque ele não cumpre comigo, e isso tem que ser tratado duramente, e eu quero saber se vocês vão comigo, vocês são meus companheiros. Não tem outra resposta a dar a não ser: vamos. Só que os outros reis estão crendo que ele tinha tudo programado. Isto é, que aquilo que era básico, a provisão, a água, estava tudo reservado, guardado, preparado. Mas não. Quantas coisas você já falou? Porque falou emocionalmente, porque falou com raiva, falou com fúria, e foi errado. Então a palavra é: sempre tenha mais inteligência do que emoção. Vire para quem está do seu lado e diga, ponte o dedo aí, sempre tenha mais inteligência do que emoção. Não planejaram, não se programaram para algo tão simples e básico: o estoque de água. Brincadeira. Em outras palavras, foram burros. Tinha um exército avassalador, 3 contra 1. Agora eu te chamo à reflexão: quantas decisões tomamos sem planejamento? Quanta coisa você jogou fora? Responda aí. Quantas vezes nos preparamos para coisas grandes e fechamos os olhos para as pequenas, para as mais óbvias, simples e triviais? E aí, depois dessa bagaceira toda, eles se lembram de Deus. E a máxima é sempre essa, ouça: quando a gente pode, a gente lembra da gente. Quando a gente não pode, a gente lembra de Deus. A maioria de nós age assim. Isto é, está sob meu controle, está sob meu domínio, eu sei o que eu estou fazendo, a situação está sob controle, e não busca Deus, e não consulta Deus, e não fala com Deus, porque são coisas simples, corriqueiras. Mas eu quero te dizer que Deus não tem compromisso com aquelas coisas que nós não submetemos a Ele, por mais simples que elas sejam. Quantos de nós, e hoje que a gente vive na velocidade da internet, da comunicação instantânea, está com raiva e vai para Facebook, para Instagram, vai para não sei o que, e começa no ao vivo, falando um monte de merda, um monte de besteira. E do outro lado tem capetinha aos montes, milhares, batendo palma para tudo que a gente está falando e apoiando tudo que a gente está falando. Isso só revela a nossa infantilidade, a nossa imaturidade. O plano de Deus não mudou. Lugar de abrir coração desesperado, chateado, é no altar dele. Entra no quarto, fecha a porta e ora. Deus só assume responsabilidade por aquilo que Ele começa. Aquilo que você começa sem Ele, Deus pode até ter misericórdia, mas aquilo que eu começo buscando a sua vontade, a sua bênção, Ele está dentro até o final. Ele entra na guerra, na batalha com você. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a palavra de ordem é:
Não tome nenhuma decisão na sua vida sem buscar a presença de Deus, sem pedir a sua bênção. E não tome nenhuma decisão quando você estiver nervoso, chateado. Eu vou fazer uma pergunta óbvia aqui. Já te aconteceu de você estar chateado, de você chegar em casa doido querendo briga? Sim ou não? Pode levantar a mão, eu vou levantar a minha primeiro. Doido querendo briga. Esperando a mulher falar um negocinho, ou o homem falar uma coisinha, para descarregar, para desabafar, para falar um monte de merda. Quando nós buscamos o Senhor, a sua vontade, nós estamos dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Ainda que talvez você não tenha no momento uma palavra direta de Deus, que você sinta assim: Deus me respondeu isso, isso e isso, mas você colocou diante dele, as suas orações foram ouvidas, as suas orações foram recebidas, amém? Amém? E saiba, Deus tem compromisso com você a partir daquele momento. Aquela causa que você colocou diante dele, que você pediu a benção dele, ele tem compromisso. A maioria das vezes a gente toma as decisões e a hora que o negócio não dá certo, aí a gente encosta, né? Hein? Seja inteligente, coloque Deus nos seus negócios, tenha humildade de consultar a Deus, não busca a Deus e na hora que o negócio complica, e ainda tenha descaração de se colocar como vítima. No versículo 10 ele diz assim: então disse o rei de Israel, Jorão: ai, Deus chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Oxe, quando? Em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus foi consultado. Em nenhum lugar diz que ele orou pedindo a Deus: posso ir para a guerra? Apresente diante do Senhor esse problema. Esse cabra ele tem uma dívida conosco, com nossa nação, e ele não está cumprindo. O que é que eu vou fazer? Ele não faz isso. Ele não busca a direção de Deus. E a hora que o negócio pega, que o bicho aperta, que acontece uma coisa, teve um erro básico, simples, que era o quê? Provisão de água para o exército. Ninguém vai para a guerra sem não levar mantimento, sem não levar água, sem não levar provisão, e ele não leva. E a hora que acaba a água, que bate aquele desespero. Quem aqui já ficou um dia sem água e o negócio viu que apertou? Solzinho de 45 graus lá no deserto, dá até 50. Você parece que está derretendo. Já vi história de gente fazer xixi num copo e beber. Tal desespero por água. E aí o que ele faz? É Deus. É Deus quem nos trouxe para aqui para acabar com a gente. O cara não ora, ele não busca Deus, e agora quer culpar Deus. Isto é, ele não assume responsabilidade por sua decisão errada, precipitada que ele tomou. Ele não ora, ele não consulta a Deus e agora joga na conta de Deus. Será que a gente não faz assim tantas vezes? Você já viu isso? Deus não me ama, Deus que não me abençoa. Mas espera aí, você buscou a Deus? Você pediu orientação a Deus? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Você submeteu os planos a Deus? Você procurou pessoas? Porque quando a gente toma decisões precipitadas, a gente não ouve ninguém, a gente já decidiu. Mas quando a gente, ao invés de agir com fígado, com emoção, e resolve agir com inteligência, a gente ora a Deus. Daqui a pouco a gente para e pera assim: quem é referência nessa área para eu ouvir?
Está com crise no casamento, você não vai procurar divorciado. Você não vai procurar gente separada. Você não vai procurar quem vive em crise. Você vai procurar os modelos. Amém? Amém? No campo das finanças não é diferente. Você tem que ter referenciais. Pessoas que você pode olhar para elas, porque elas são pessoas bem-sucedidas naquela área, então elas se constituem autoridade para te orientar. Toma muito cuidado quando você começa a jogar para o acaso aquilo que é erro seu. Eu vejo muita gente assim. No casamento, então, isso é comum. Eu não sou errado, não. O erro é a mulher. O problema é essa desgraça dessa mulher. Ela que está acabando com a minha vida. Ela que está destruindo a minha vida. Ou, o problema não sou eu, o problema é ele. Esse miserável, esse à toa, esse louco, é que está destruindo a minha vida. Eu sei o final de tudo isso. Destruição, pobreza, miséria e morte. Mas quando eu paro e digo assim: eu sou o culpado, eu sou o responsável pelas coisas estarem indo mal na minha vida. Eu plantei essas sementes e eu estou colhendo o resultado disso. Como é que eles agem depois que acaba a água? Perguntou, porém, Josafá: não tem aqui nenhum profeta de Deus para a gente consultar o Senhor? E responderam um dos servos do rei: aqui está Eliseu, aquele que era servo, discípulo de Elias. Lembra de Elias? O profeta que teve maior pega com Acabe e Jezabel, pais de Jorão. É por isso que Eliseu diz assim, quando ele bate o olho no rei de Israel, ele diz assim: olha, eu só estou conversando com você por causa do rei de Josafá, que eu tenho respeito, porque se não fosse a presença dele, eu nem para sua cara olhava. Olha o nível de estresse que estava entre o profeta e a família real. E é interessante que Jorão culpou a Deus. Deus nos trouxe para nos matar. Josafá disse assim: não tem nenhum homem de Deus para a gente consultar? Um culpa a Deus, o outro quer ir para Deus. Aleluia. Quem é você? Você é o que joga a culpa nos outros? Você é o que joga a culpa em Deus? Ou você é aquele que, apesar de não ter orado antes para tomar as decisões, errou, mas a hora que o negócio apertou, se humilha, se submete e pede graça e misericórdia a Deus? Estou concluindo. Aí quando ele diz assim, o rei de Israel repetiu: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Gente, é uma cegueira espiritual, o cara não consegue ver. A responsabilidade é toda dele. Em nenhum instante ele diz: eu que fui um idiota, um precipitado, eu cometi erro básico. Não, ele está só assim: é Deus que nos ajuntou para nos matar. Jorão continua tirando dos seus ombros a responsabilidade e jogando em Deus. Aí Eliseu vira e diz assim: trazei-me um. O que Eliseu pede? Para trazer o quê? Um tangedor. Você é tangedor? Então tange. Olha que coisa poderosa. Obrigado, meu filho, pode continuar. No meio daquele lugar, todo aquele estresse todo, os homens, o exército todo mundo louco, gritando por água, vira uma crise, uma doideira. E Eliseu, sabe o que ele quer? Ouvir a Deus. Eliseu quer o som do céu sobre o lugar,
sobre o ambiente, aleluia! O remédio é o mesmo, o caminho é o mesmo, a solução é a mesma. Deus deve ser buscado, deve ser adorado, e nós precisamos calar todas as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Aleluia! Aleluia! Para pensar, 3 exércitos juntos, aquela doideira, todo mundo gritando, desesperado, gente desmaiando por falta de água, sol de 50 graus derretendo com tudo, aquela doideira. O rei não assume sua responsabilidade, culpando a Deus. O cara era sujo, filho de um rei maligno e de uma mulher maligna, que Eliseu não queria nem olhar para a cara dele. Mas Eliseu diz assim: para tudo. É como parar, respirar fundo e colocar uma música. Ele pede que alguém venha tocar, que alguém venha adorar a Deus. E ele começa a buscar a face do Senhor para receber de Deus uma palavra. Olha para mim. A máxima é a mesma: entra no teu quarto e ora. Não adianta sair batendo cabeça, não adianta sair culpando o cônjuge, não adianta sair culpando circunstâncias, não adianta sair culpando as pessoas. O caminho é o mesmo, a receita é a mesma, minha filha. Dobre-se diante de Deus. Traga a presença de Deus para o arraial, traga a presença de Deus para a sua casa, para o seu ambiente, para os seus problemas, para as suas decisões. Eu quero aproveitar para dizer algo. Olha para cá, por favor. Essa igreja, eu falei essa semana para o pastor Tiago. Falei para ele: pastor, eu vou preparar uns sermões para ensinar essa igreja de novo sobre adoração, porque esse povo parece que esqueceu. Falamos até numa conferência sobre adoração. O povo parece que esqueceu. Parece que é assim: a música toca como entretenimento só até chegar a hora do pastor pregar. Eu ando no meio de vocês, e eu ando fazendo leitura. Eu vejo gente com o celular na mão, eu vejo gente de boca fechada. A hora para ficar em pé você está sentado, a hora para cantar você resolve abrir a Bíblia e ler. É brincadeira? Não é hora de ler a Bíblia, agora é hora de cantar, agora é hora de adorar, agora é hora de se posicionar. Porque eu quero dizer, diz a Bíblia, que Deus habita no meio dos louvores. Eu quero dizer que se você entender e se posicionar, concentrar seu coração, sua mente em Deus, olha, antes mesmo de palavra pregada ou de oração pela sua vida, a glória de Deus já terá descido sobre você. Haverá cura instantânea, haverá resgate, haverá restauração de alma, haverá bênção, haverá graça. Nós já vamos encontrar um ambiente de um povo totalmente tomado pela glória de Deus. Igreja não é teatro, não é um lugar onde eu sento e fico vendo um espetáculo. A igreja é o lugar onde os santos se reúnem para adorar a Deus. E eu fico vendo uma grande parte do povo que não abre a boca para adorar a Deus. Eu fico pensando, no céu não vai entrar não. Porque se você não aprender a adorar a Deus aqui agora, o céu não é lugar para você. É uma turma que chega lá só na hora do sermão. O culto começa às 6h30, chega às 7, chega às 7h30, vai lá para fora, vai bater papo, vai tratar disso e tratar daquilo. Não, agora não é a hora disso, agora é a hora de Deus. Agora é a hora que foi reservada para buscar a face do Senhor, para adorar ao Senhor, para exaltar o Senhor, para cantar louvores ao Senhor.
Semana eu falei com alguns dos meus pastores, a hora do culto não é hora de sair para ficar reunindo, conversando com um e com o outro, tratando disso e daquilo. Nós estamos acostumando mal o povo, nós não podemos fazer isso. Eu não posso, você não pode. Ouça, trazei-me um tangedor, um adorador. E quando o tangedor tocava, veio o Espírito de Deus sobre Eliseu, naquele ambiente de morte, num ambiente de desespero, de reis desobedientes, de gente que eram os responsáveis pela confusão que estava enfrentando. Eu quero te dizer que no meio do caos, você vai erguer sua voz e vai começar a adorar, e a glória de Deus vai chegar, e Deus vai trazer solução, e Deus vai trazer graça, e Deus vai te ungir, e Deus vai mudar o ambiente por causa de um adorador. Diga comigo: todo adorador traz a glória de Deus para o ambiente. Aleluia! Ouça-me, Eliseu vai buscar a Deus. Eles haviam começado errado, sem consultar a Deus, mas Eliseu quer trazer a presença de Deus no meio daquela crise. Ele quer silenciar as vozes da lamentação e de choro, para ouvir a voz de Deus. Voltando atrás na história, quando o rei Saul estava perturbado por demônios, traziam o adolescente Davi, o tangedor, que tocava seu instrumento, e a glória de Deus descia e expulsava os demônios. Amém? Eliseu não pede um músico, não. Eliseu não pede um tangedor para fazer um climinha. Você está entendendo? Não, traz alguém que toca aí, só para ficar um ambiente bacana. Não, Eliseu quer um adorador para trazer a presença de Deus. Ouça-me, Deus não fala no meio da histeria. Vou repetir que você não entendeu. Deus não fala no meio da histeria, da agitação, da lamentação, da gritaria, da doideira, da confusão. Deus fala aonde tem um ambiente de corações preparados para ouvirem a sua voz. Tem que entrar na presença de Deus. A pergunta é: você quer ouvir a voz de Deus? Pare para reconhecer que você precisa de Deus, da sua presença. Pare para reconhecer que você começou tudo errado e depende dele. Quando o tocador começa a adorar a Deus, quando a adoração sobe à presença de Deus, Deus se manifesta. Você não tem ideia do poder da adoração. Você não tem ideia do poder da oração, da intimidade com Deus. Aleluia! Você não tem ideia do poder que é liberado quando você entra na presença de Deus. Você quer a receita para colocar sua vida em ordem? Para trazer água na sequidão da sua vida? Adore a Deus, busque a Deus, se submeta a Deus. Eu não sei quais decisões você tomou na vida sem consultar a Deus. Se foi no campo das finanças, no campo das emoções, no campo sentimental, amoroso, profissional, mas saiba que é tempo de voltar atrás. É tempo de voltar a Deus e de clamar por misericórdia. Quando o tocador tocava, o adorador tocava, ministrava, Deus fala. Aprenda isso. Entra na presença de Deus
esqueça todos os outros, vá para Deus. Então diz Eliseu, depois que a música começa a ser ministrada, o ambiente se torna propício a buscar a Deus, a ouvir a Deus. Aí Eliseu vira e fala assim: façam nesse vale muitas covas, muitas, milhares de covas, porque assim diz o Senhor, vocês não vão ver vento e não vão ver chuva. Chuva está ligado também a vento, não é isso? Vem a chuva, vem o vento, empurra a chuva, não vai ter nada disso. Todavia, este vale se encherá de água, que bebereis vocês, o vosso gado, os vossos animais. Isso é, não vai ter chuva, não vai ter vento. Chuva e vento. Mas ele diz que vai ter água e água em abundância. Façam covas neste lugar. O vale vai encher de água, mas eles tinham que cavar. Para pensar. Eliseu não poderia ter orado e dito: Senhor, manda chuva aí para resolver o problema desse povo? Não. Eliseu diz assim: vocês vão cavar. Os caras estavam cansados, mas vocês vão cavar. Olha para mim. Olha para mim. Eu sei que tem muita gente cansada. Eu sei que tem muita gente cansada emocionalmente, cansada fisicamente, cansada espiritualmente, frustrada. Mas eu quero te dizer: não pare de fazer covas, não pare de dar seus pulos, não pare de trabalhar, não pare de agir, porque Deus falou, Ele vai cuidar da sua vida, mas Ele quer que você cave, Ele quer que você se mexa, Ele quer que você trabalhe, Ele quer que você haja. Deus está mandando fazer cova, não é para fazer cova para te enterrar, é para te curar, para te saciar, é para obedecer. Deus sempre faz mais. Além da água, Ele prometeu uma vitória espetacular. Versículo 18: isto ainda é pouco aos olhos de Deus. Ele diz: Deus vai fazer muito mais. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Isso é, o que era vergonha, o que era humilhação, o que era morte, Deus transformou numa festa, numa vitória retumbante, esmagadora. Quando nós nos submetemos a Deus, Ele sempre faz mais. Olha para mim, eu não sei se você está vivendo as consequências de decisões erradas ou precipitadas, mas eu quero te dizer que Deus é o Deus da misericórdia. Tudo entra em ordem quando nós nos humilhamos e nos lançamos na presença dEle. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Amém? Preste atenção. No outro dia, quando o exército de Moabe veio para atacar, o sol nascia, as águas vieram estrada fora, sem enchente arrebentar uma represa, sem chuva, sem vento, sem nada. As águas começaram a correr. E as águas foram chegando e foram enchendo as covas, os buracos que eles fizeram. E quando o exército de Moabe veio, o sol batia, logo seus primeiros raios, ficou tudo vermelho. E Deus fez com que o inimigo fizesse uma leitura errada. Eles olharam e falaram assim: é sangue. Nossos inimigos se viraram um contra o outro e morreram. Vamos à presa, isso é, vamos pegar os bens, porque nós já ganhamos a guerra. E quando eles entraram, era água e eram buracos. E agora os soldados levantam e atacam e matam e destroem a todos eles. Louvado seja Deus. Olha para mim.
Eu quero te dizer que a hora que você se humilhar na presença do Senhor, humilhai-vos na presença do Senhor e saber que eu sou Deus. A hora que você se dobrar diante do Senhor, ainda que antes você não tenha buscado, eu lhe digo, ainda é tempo. E agora que você olha de um lado para o outro e não vê saída, eu quero te dizer que um rio vai fluir na sua direção. O rio de Deus trará a água. Água é vida, água é símbolo do Espírito Santo de Deus. Portanto lhe digo que virá um rio caudaloso, poderoso, um rio de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua alma, sobre a sua família, sobre seus pecados, e vai te limpar. Fique em pé, por favor. Aleluia. Queres colocar em ordem toda decisão errada, precipitada que você fez? Primeiro, pare de culpar os outros. Olha para quem está do seu lado e diga: pare de culpar os outros. Assuma responsabilidade pelas decisões que você tomou na sua vida. Segundo, pare de culpar a Deus. Pode falar, pare de culpar a Deus. Para com esse negócio de se vitimizar. Deus não me ama. Tudo que eu faço parece que Deus está contra mim. Pare com isso. Terceiro, entra na presença de Deus e adore-o. Olha para mim, por favor. Eu quero te dizer com uma segurança tão grande, com uma firmeza tão grande, eu lhe digo que a hora que você, no meio desse caos todo, desse turbilhão todo, que você buscar ao Senhor, Ele virá em seu socorro, Ele tomará a sua causa, Ele se levantará em seu favor. Aleluia. Vamos falar com Deus. Eis-me aqui diante do Senhor. A partir de agora, eu decido não culpar mais ninguém pelas decisões que eu tomo, decisões que eu deveria buscar a tua direção, submeter os planos ao Senhor, mas não fiz, ou tantas vezes não faço. Eu te peço, me perdoa, tem misericórdia da minha vida, entra com misericórdia na minha causa, na minha luta, na minha dor e no meu problema. Senhor Jesus, eu te peço, porque sei que o Senhor tem todo o poder para mudar o quadro, mudar a circunstância, mudar a minha vida, transformar a minha vida e fazer que rios de águas possam jorrar no meu deserto. Eu te peço, faça jorrar o rio da água da vida na minha vida, na minha causa. Espírito de desânimo, de medo, eu os rejeito agora, em nome de Jesus. Espírito de caos, fora da minha vida. Satanás e seus demônios, fora da minha vida. E eu declaro a minha vida submissa ao Espírito Santo de Deus. E eu me comprometo a entrar na tua presença, a parar tudo e te buscar, e só sair, e só agir
depois de receber a tua graça, a tua paz, que está acima de todo entendimento, a tua presença, a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu apresento no teu altar essas vidas, e eu declaro em nome de Jesus que nesse ambiente, onde já estamos tangendo desde cedo, clamando, adorando e buscando a tua face, eu declaro que a resposta veio através dos meus lábios. A resposta para a sua vida já veio da parte do Senhor. E eu lhe digo que o Senhor vai fazer fluir um rio de vida na sua vida. Eu lhe digo que aonde você só vê caos, morte, perturbação, inquietação, eu quero te dizer em nome de Jesus, que a presença de Deus se manifestará, e Deus colocará tudo em ordem na sua vida, em nome de Jesus. Mas o Senhor te diz, não cruze os braços, comece a cavar, comece a trabalhar, comece a dar seus pulos, não fique parado, lamentando e chorando, para não entrar na depressão. Levante-se e haja, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas, grandes, 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 grandes. Deus